Bom dia, amados irmãos. Quero dar boas-vindas a todos. A palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Eu creio nisso, irmãos. Eu conversando com alguns irmãos, eu vejo que Deus está cuidando, né, de cada um de nós. Então, é isso. Vamos exaltar, engrandecer, bendizer esse Deus maravilhoso. Vamos estar confessando junto nosso credo apostólico? Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como brilho no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como brilho no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, comigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais um culto, onde cada família, na sua casa, nós estamos engrandecendo, exaltando, cultuando nosso Deus. Agradecemos por isso. Agradecemos também pelo Teu cuidado. Senhor, tem cuidado cada família aqui da nossa igreja, Yoná. Eu quero agradecer também pela vida eterna que o Senhor nos deu. Essa vida aqui na terra, passageira, mas a vida eterna nos espera. Nessa manhã também, Senhor, quero agradecer, porque nosso culto online está sendo divulgado até lá no Amazonas, Manaus, tribos indígenas, irmãos estão ouvindo a Tua palavra, né? Então eu quero agradecer porque o Senhor tem usado essa ferramenta para propagar a Tua palavra. Senhor nosso Deus, estamos passando por um deserto, incerteza, crise, medo, tem dominado nosso pensamento. Assim como foi dito pelo Davi no Salmo 63, que esse momento de deserto nós possamos Te buscar intensamente. Possamos Te buscar intensamente, desejar a Tua presença e assim experimentarmos o Teu amor, experimentarmos o cuidado de Deus e assim bendizer Teu nome. Através desse deserto, que a nossa intimidade com o Senhor possa amadurecer ainda mais. Senhor, através dessa pandemia, que Teu povo possa levar o Evangelho, Senhor. Que nós não fiquemos só com medo, amedrontado, mas que nós possamos levar Teu Evangelho, que nos dá vida eterna,
Evangelho que é vacina contra o inferno. Que nós possamos levar essa vida, essa vacina para pessoas que ainda não conhecem Ti, Pai. Quero abençoar e entregar a vida do pastor Jairo nas tuas mãos nessa manhã. Agradecemos pela vida do pastor Jairo, teu servo fiel. Use teu servo para falar com cada um de nós, consolando, encorajando. E também queremos entregar a oferta, Pai. Juntamente com a oferta, queremos entregar nossas vidas, Pai. Quero agradecer por tudo. Agradecido tudo isso, eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus registrada no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14 a 17. Farei a leitura. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Bom, Jesus estava tendo uma refeição na casa de Levi, também chamado de Mateus, que era um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, que, por sinal, mais tarde escreveu o Evangelho de Mateus. Junto com ele, estavam na refeição seus outros discípulos, e provavelmente outros amigos de Mateus que também eram publicanos, cobradores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano. E por último, havia um outro grupo de pessoas que os fariseus costumavam chamar de pecadores. Quem eram essas pessoas que os fariseus não hesitavam em chamar publicamente de pecadores? E quando Jesus disse no versículo 17 do texto que ele não veio para chamar justos, mas pecadores, ele estava se referindo às mesmas pessoas que os fariseus chamavam de pecadores ou eram pessoas diferentes? Em outras palavras, os pecadores de fariseus eram os mesmos pecadores de Jesus ou eram dois grupos distintos? Vejamos então, primeiro, a quem os fariseus chamavam de pecadores naquela época. Fariseus chamavam de pecadores todos os elementos da sociedade judaica que não observavam as leis de Moisés e todos aqueles que não seguiam os critérios de conduta que a tradição de fariseus estabelecia. Além disso, todos os gentios, estrangeiros e mestiços também faziam parte deste grupo. Esses pecadores estavam na casa de Mateus, ao redor da mesa de refeição, junto com Jesus. Portanto, eram indivíduos da comunidade local que normalmente não se encontrariam nas sinagogas, porque naquela época, sinagogas teriam proibido a entrada desses elementos indesejáveis. Esses pecadores poderiam ser comparados a incrédulos dos dias de hoje. Aqueles que não frequentam igrejas, que não pertencem a nenhuma comunidade de fé cristã. Agora, será que essas pessoas que os fariseus chamavam de pecadores eram os únicos pecadores daquela época? E os fariseus? Eles não eram pecadores também? Mesmo assim, por que os fariseus fizeram questão de chamar essas pessoas de pecadores?
por que dessa distinção social, desta distinção religiosa? Qual era a verdadeira intenção oculta por trás disso? Bem, é que os fariseus, ao chamarem essas pessoas de pecadores, eles queriam, na verdade, gabar-se de que eles eram justos, santos e que eles eram mais puros. Maximizando pecados dos outros, eles queriam minimizar seus pecados. É o efeito de contraste. Isso faz parte da natureza humana. Condenando outros, eles queriam aparentar mais santos. Nesses dias eu vi no noticiário que, em meio à pandemia de coronavírus, muitas pessoas estavam morrendo por falta de respiradores em hospitais. Isso acontecia porque havia certos políticos e funcionários públicos corruptos envolvidos na aquisição de respiradores. Pessoas brincando com a vida dos outros, praticando peculato para encher seus próprios bolsos. Como é que um ser humano pode ser tão egoísta, ganancioso, enquanto milhares de pessoas estão morrendo? Sentir desprezo, indignação e ira ao ver injustiça seria uma reação natural de qualquer bom cristão, mas isso não é tudo. Precisamos dar um passo adiante e ver o nosso interior. Ao invés de dizer, eu não sou como eles, sou pecador também, mas não tão pecador quanto eles, nós devíamos olhar a nós mesmos e dizer, é melhor eu tomar cuidado também para não cometer os mesmos pecados ou erros. É hora de autoexaminar nossa consciência e renovar nossos votos de fidelidade e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque apontar, revelar e condenar os pecados dos outros não diminui nossos pecados, nem anula nossos pecados. O ser humano tem propensão e potencialidade para praticar qualquer tipo de pecado quando ninguém está por perto. Infelizmente, esta é a grande verdade. O ser humano só se preocupa com uma única questão: se o pecado dele vai ser descoberto ou não. Se o meu pecado ainda não foi descoberto por ninguém, então ele não é pecado ainda. O pecado meu só é pecado quando ele for descoberto por alguém. Veja na Bíblia, um episódio horroroso é relatado logo no primeiro livro, Gênesis, quando Caim assassinou seu irmão Abel. A sociedade naquela época ainda era rural, agropecuária, muita terra para todos. No entanto, Caim matou seu irmão Abel. Não pelo dinheiro, não pela terra, não pela fama, mas unicamente por causa da inveja. Ele deve ter enterrado o cadáver do seu irmão num lugar que somente ele saberia localizar. Ele deve ter se certificado de que ninguém estava por perto. Um crime premeditado e perfeitamente executado, sem nenhuma testemunha ocular por perto. Mas Deus lhe perguntou, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Fingindo e dissimulado, ele respondeu a Deus que não sabia de nada. Ele fingiu ser inocente, santo, justo, porque ele tinha certeza de que ninguém teria visto o ato de crime. Até aqui, para Caim, o pecado dele ainda não era pecado. Talvez nenhum ser humano realmente teria presenciado a cena do crime, mas Deus viu tudo. E somente quando Caim percebeu que seu crime foi descoberto,
é que ele admite finalmente o seu pecado. Infelizmente, é assim que nós também agimos. Até que alguém prove que é pecador, todo ser humano é justo. Ou melhor, finge ser justo. Você e eu também. A única diferença é que uns sabem fingir melhor do que os outros. E os fariseus eram campeões em fingimento. Por isso Jesus os chamou de hipócritas. Bem, voltemos ao texto. Jesus comparou pecadores aos doentes e ele a um médico. Bom, na prática, há vários tipos de doentes. O primeiro tipo é aquela pessoa que está doente, mas não sabe que está doente. Geralmente as pessoas ao redor dele e que percebem que ele está doente e lhe recomendam que procure um médico. O segundo tipo é aquela pessoa que sabe que está doente, mas não quer aceitar o fato. Ele nega a sua doença. É o caso mais lamentável. O terceiro tipo é aquela pessoa que sabe que está doente, mas não procura médico. É um paciente inércio. Quarto tipo é aquela pessoa que sabe que está doente, por isso procura um médico para a cura. Este é um paciente sábio. Quinto tipo é um doente que engana médico. Fala que vai tomar medicamentos, mas quando chega em casa não segue a orientação do médico. O sexto tipo é um doente que ouve o médico, mas não confia nele. Constantemente ele fica levantando dúvidas. E por último, este é um tipo recente, é aquele doente que quer ensinar o médico. Dizendo, por exemplo, doutor, mas eu li na internet que a minha doença é assim, assada. Parece que não é bem assim que o senhor fala. Da mesma forma, há vários tipos de pecadores também. Aquele pecador que não sabe que ele é pecador, por isso ele não sente a necessidade de buscar a salvação. Muitos estão nessa categoria no mundo. Segundo tipo é aquele que sabe que é pecador, mas não quer aceitar o fato. Por isso reluta em ir ao Senhor. Terceiro tipo é aquele que sabe que é pecador, sabe que precisa de salvação, mas ele posterga o encontro com o Senhor. Quarto tipo, ele sabe que é pecador, por isso ele vem ao Senhor em busca de salvação. A maioria de curas milagrosas do Senhor relatadas na Bíblia se enquadra nessa categoria. Quinto tipo é aquele que veio até o Senhor e foi salvo, amém. Porém, engana Jesus. Na igreja ele é um santo, mas quando ele volta para casa, volta para o trabalho, ele não vive conforme a palavra de Deus. O sexto tipo é aquele que veio até o Senhor, foi salvo, porém ainda não confia completamente na palavra de Deus. Sempre levantando dúvidas. É o caso do Tomé. E por último, aquele pecador que ousa em querer ensinar Mestre Jesus. Ele quer impor seus conhecimentos, sua filosofia, sua experiência sobre os ensinamentos do Senhor. Os fariseus se enquadrariam nesta última categoria. No texto, eles queriam ensinar a Jesus como ele deveria se comportar, com quem ele deveria se associar ou não. O texto deixou bem claro, Jesus não veio para aqueles que se achavam justos, mas veio para salvar os pecadores que reconheciam que eram pecadores e que confessavam seus pecados e que pediam perdão dos mesmos. Assim como tinha curado o cego Bartimeu e a mulher que sofria de hemorragia crônica, Jesus veio como médico para curar as pessoas espiritualmente doentes. A gente observa esta verdade na própria escolha de 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, a começar pelo Levi do texto de hoje, Mateus. Ele era um publicano, considerado um pecador pelos fariseus. Entre os 12 discípulos,
nós sabemos que a metade deles eram pescadores, e os demais eram provavelmente profissionais de origem humilde. A Bíblia não menciona nenhum fariseu ou saduceu entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus se consideravam justos, religiosamente superiores aos outros que eles chamavam de pecadores. A cena que melhor descreve essa mentalidade dos fariseus é aquela parábola contada pelo Senhor, onde aparecem um fariseu e um publicano que subiam ao templo para orar. É interessante verificar novamente a atitude do fariseu ao orar. Veja, eu farei a leitura. Versículo 11 diz o seguinte: o fariseu ficou de pé e orou sozinho. Enquanto o publicano, versículo 13, mas o cobrador de impostos ficou de longe, e ele também orou. Em outras palavras, o fariseu ficou longe do publicano e orou sozinho. Ele não se associou, ele não se misturou com o publicano. Ele se manteve afastado, isolado do publicano, para não se contaminar, para preservar a sua santidade, justiça e pureza. Por isso, quando os fariseus viram o Mestre Jesus e seus discípulos se associarem com publicanos, com pecadores, sentados juntos ao redor da mesma mesa, conversando, partilhando pães e vinho, eles achavam a atitude de Jesus reprovável, abominável, e o consideravam cerimonialmente impuro. Não estou dizendo que o publicano não seja pecador, claro que ele é pecador, mas os fariseus estavam cometendo um pecado muito mais grave, o pecado de hipocrisia. Por isso Jesus foi tolerante com os outros pecadores, porém com mestres da lei. E com fariseus ele foi bastante severo, chamando-os de hipócritas. Mateus 23, 27, por exemplo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Avaliando externamente a maneira de falar e agir, os fariseus apresentavam todo o jeito de ser pessoas religiosas, justas e santas. Porém, por dentro, eram imundos, sujos e impuros. Mas isso também não significa que fariseus eram eternamente desclassificados para se tornarem seguidores do Senhor Jesus Cristo. Porque o grande apóstolo Paulo, ele era fariseu. Aliás, ele era fariseu dos fariseus. Qualquer pessoa pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, desde que ele aceite a sua condição de ser pecador. Portanto, antes de apontar, revelar e criticar pecados de outras pessoas, olhe primeiro a si mesmo, a seus próprios pecados. Os fariseus do texto tomaram atitude de distanciamento, isolamento e afastamento de pecadores, para não se contaminarem do pecado. Eles insistiram nessa atitude separatista, alegando em proteger e preservar a sua santidade e pureza. Bom, querer manter a pureza de coração, querer preservar a santidade espiritual é uma atitude louvável, recomendável. Porém, insistir somente nessa atitude centrípeta é como focar apenas em uma única árvore sem enxergar a floresta inteira. Se todos nós recusássemos o contato com os incrédulos, quem vai anunciar boas novas a eles? Como eles invocaram o nome do Senhor e como eles serão salvos? Por isso, até os dias de hoje, o judaísmo não faz missões. Eles ainda defendem isolamento religioso. Porém, Jesus estava no meio desses cerimonialmente impuros, com esses indivíduos que os fariseus consideravam pecadores,
conversando com eles, comendo e bebendo com eles, rindo junto com eles e os abraçando. E ao invés de ser contaminado por eles, Jesus os purificava. Como um bom médico, ele os curava. Ele foi até onde os doentes estavam e tocou neles. Por isso, a salvação aconteceu. Irmãos, isolar-se, distanciar-se dos infectados por coronavírus visa a proteção de sua própria saúde e saúde da sua família também. Porém, isso não traz a cura de toda a comunidade. Se os profissionais de saúde recusassem de cuidar dos doentes infectados que estão internados em hospitais, em unidades de terapia intensiva, o número de mortos já estaria atingindo níveis astronômicos. Se nós insistirmos apenas em confinamento e isolamento, como os fariseus fizeram, e não nos aproximarmos de pecadores deste mundo, como estes ouvirão o Evangelho? E como serão salvos? Precisamos, pelo menos, oferecer a eles a oportunidade de conhecer a Senhor Jesus Cristo. Vi no noticiário também as pessoas batendo palmas aos profissionais de saúde que estão na primeira linha de combate ao coronavírus, que estão cuidando de doentes. Acredito que quando nós estivermos nos aproximando dos pecadores deste mundo, levando a eles o Evangelho, para oferecer a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo, apesar de eventuais riscos, certamente os anjos do céu também estariam batendo palmas para nós. Também vi no noticiário toda a equipe médica enfileirada ao longo do corredor na saída de UTI, batendo palmas, parabenizando o paciente que recebeu alta, depois de tantos dias, pois ele conseguiu vencer o vírus. Quase morreu, mas conseguiu viver. Ele acabou de ganhar uma nova vida. Acredito que este deva ser a cena quando um pecador é salvo. Isso só foi possível porque médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde se aproximaram dos doentes, tocaram neles, cuidaram deles, apesar de risco de contaminação. E o Senhor Jesus já demonstrou essa cena graficamente, quando ele tocou num leproso, num coxo, num cego, num morto, para lhes trazer a cura, a vida e a salvação. Se não tivesse esse toque, esse encontro, a cura, a salvação, não teria jamais acontecido. Aprendamos com essa pandemia. É importante isolamento, é importante distanciamento, confinamento para evitar contágio. Porém, igualmente, ou até mais importante, é alguém se aproximar daqueles que já estão infectados, para cuidá-los, para preservar a vida deles. O fique em casa é necessário, mas o fique em casa não pode perpetuar, não pode continuar eternamente. Precisamos sair e nos aproximar de pecadores incrédulos deste mundo. Foi para isso que Jesus disse que veio ao mundo, em busca de doentes, em busca de pecadores. Jesus entrou na casa do publicano Levi, sentou-se ao lado de outros publicanos e pecadores, não para se divertir, para ter momentos de prazer ou lazer, mas para salvá-los. Se é para pescar peixes, nós precisamos ir ao rio, ao mar, onde peixes estão. Bem, então, para nos aproximarmos dos pecadores e para que eles sejam salvos, assim como nós fomos, como nós devemos proceder?
quais são os cuidados que nós temos que tomar para lhes dar a oportunidade de conhecer Senhor Jesus Cristo, sem que nós sejamos contaminados pelo pecado. Bom, antes é importante lembrar que há duas categorias de pecadores. E dependendo da categoria com que você está lidando, a sua conduta deve mudar de acordo. Deixa eu falar primeiro sobre o primeiro grupo de pecadores. O primeiro grupo de pecadores é o grupo de pecadores do mundo. Em outras palavras, são os incrédulos que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. São aquelas pessoas que estão fora da igreja. Não frequentam nenhuma igreja regularmente, não fazem parte de nenhuma comunidade de fé cristã. Então, esse é o primeiro grupo de pecadores. O segundo grupo de pecadores é composto por aqueles que se dizem ser cristãos. Por isso estão dentro da igreja, frequentam uma igreja local regularmente, portanto fazem parte de uma comunidade cristã. Porém não hesitam em praticar todo tipo de iniquidade. A nossa conduta é diferente para cada grupo de pecadores. Por exemplo, quando nós olharmos os incrédulos do mundo praticarem todo tipo de iniquidades e maldades e pecados, nós sentimos indignação, repúdio e até revolta. Dá vontade de ficar bem longe deles, isolados deles, para que nós não sejamos envolvidos nos pecados deles. Agora, é essa a orientação que a Bíblia nos dá? É para a gente ficar bem longe deles, manter distanciamento, isolamento e nos confinar num lugar bem escondido, longínquo, sem se associar com eles? Esta é a conduta que a Bíblia nos orienta a tomar? Vejamos o que a Bíblia fala a respeito disso, através do apóstolo Paulo. Quero convidar você a ler comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Farei a leitura. Eu escrevi para vocês, em outra carta, que não deviam se associar com pessoas que vivem em imoralidade sexual. Porém, eu não quis dizer que vocês deveriam se afastar dos pecadores deste mundo, os que vivem em imoralidade sexual, os que são avarentos, os que são ladrões ou os que adoram falsos deuses. Neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Em outras palavras, vocês teriam que deixar o planeta Terra. O texto de hoje se refere a esses pecadores do mundo, como se eles fossem doentes que nem sabem que estão doentes. Desses pecadores do mundo que o Senhor se aproximou, se associou para curá-los e salvá-los. Portanto, irmão, com este objetivo sagrado e missionário, você precisa aumentar um pouco mais o tamanho do seu círculo de amizade. Não se associe apenas com os cristãos. Você precisa se associar também com os incrédulos deste mundo, descrentes, com os pecadores deste mundo. Não para pecar junto com eles, mas para oferecer a eles a oportunidade de conhecer a Senhor Jesus Cristo através de seu testemunho. Agora, veja o que o apóstolo Paulo recomendou sobre como lidar com o segundo grupo de pecadores. Convido você a ler comigo novamente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Farei a leitura. Eu quis dizer para vocês não se associarem com aqueles que dizem ser nossos irmãos em Cristo, portanto, aqueles que estão na igreja, mas que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou adoram falsos deuses, ou são beberrões ou ladrões. Nem tampouco se tornem amigos deles, para não dar a impressão que vocês concordam com eles. Numa outra versão diz o seguinte: com tais pessoas vocês nem devem comer. O apóstolo Paulo, portanto, ordena
para não se associarem com esses pecadores internos, que dizem ser cristãos, fazem parte da membresia de uma igreja local, porém não hesitam em praticar, em plena luz do dia, todo tipo de iniquidade, maldades e pecados. Praticam adultério e vários tipos de perversão sexual. São avarentos egoístas que usam a religião e a igreja para sua própria vanglória materialista. Adoram falsos deuses, isto é, são chegados à feitiçaria, consultam cartomantes e tarô, são beberrões, roubam e exploram os fracos. Com esses pecadores, falsos cristãos, e que a Bíblia ordena manter um bom distanciamento, fica longe deles, para não se associar com eles, para não se aproximar deles, porque é um lobo disfarçado de ovelha que se infiltrou no meio do rebanho de ovelhas. Se não expulsar esse lobo do curral, muitos carneiros, muitas ovelhas serão devoradas por ele. Como eu sempre digo, às vezes a gente não tem como impedir um pecador desse entrar no nosso ônibus como passageiro. Porém, jamais podemos entregar o volante do ônibus para ele, pois certamente ele levará todos os demais passageiros que estão dentro do ônibus penhasco abaixo. Voltemos ao primeiro grupo de pecadores, o grupo de pecadores desse mundo, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. O médico Jesus aproximou-se dos doentes, tomando certos cuidados para não se contaminar. E nós precisamos aprender com ele quando queremos abordar esses pecadores do mundo. Você lembra o que Jesus falou aos seus discípulos quando ele os enviou ao mundo para a evangelização? Então eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte: Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples ou sem malícia como pombas. Sim, devemos nos aproximar dos pecadores deste mundo espertos como serpente e simples como pombas. O que significa ser esperto como serpente? Para cuidar dos doentes já infectados por coronavírus, é importante você manter certo distanciamento social. Não pode ficar beijando-os, não pode ficar abraçando-os toda hora. Da mesma forma, ao se aproximar dos pecadores, é importante você manter certo distanciamento espiritual. Repito, distanciamento espiritual. Se você se aproximar perto demais, você corre o perigo de pecar junto com eles. O rei Salomão, por exemplo, ele se aproximou demais das mulheres pagãs que adoravam falsos deuses. Ele acabou sendo contaminado pelo mesmo pecado. Isso aconteceu porque ele não soube manter um certo distanciamento espiritual. Um distanciamento espiritual adequado. Quando eu frequentava seminário teológico, eu ouvi dizer de um missionário coreano que foi trabalhar num país muçulmano, para converter os muçulmanos em cristãos. Mas ele se envolveu tão profundamente com o islamismo que ele acabou se casando com uma mulher muçulmana. E mais tarde, o que aconteceu? Ele acabou cometendo apostasia. Isto é, se converteu em muçulmano. Um jovem cristão foi evangelizar homossexuais. Mas ele se aproximou deles sem devido distanciamento espiritual. E o que aconteceu? Ele acabou cometendo o mesmo pecado. Então essas coisas não podem acontecer. Aconteceram porque não souberam tomar certo distanciamento espiritual. Jesus se aproximou dos pecadores, ele se associou com eles, almoçou, jantou com eles,
mas jamais cometeu pecado com eles. Como um médico, ele teve de se aproximar dos doentes, examinou, tocou neles para curar e salvar cada um deles, mas sempre manteve certo distanciamento espiritual. Às vezes ele ficava longe da multidão, sozinho, às vezes se afastava. Portanto, sejamos espertos como serpentes. Serpente é um animal que sabe sempre manter um certo distanciamento dos demais animais. Então vamos aprender com serpente. Agora, o que é ser simples, sem malícia como pombas? Algumas medidas preventivas precisam ser observadas. Se um profissional da saúde deseja cuidar de um doente já infectado, pois por mais que você mantenha certo distanciamento, o risco de contaminação é muito alto. O uso de proteção individual, como máscara, protetor facial, as medidas de higienização, lavar as mãos com sabão, álcool em gel, passar álcool sobre objetos e assim por diante. Da mesma forma, é importante você se proteger com a armadura espiritual. Se até o homem mais sábio, abençoado por Deus, o rei Salomão, foi contaminado pelo pecado, é melhor a gente tomar também muito cuidado. Cuidado de limpar, lavar e purificar nosso coração constantemente. Com o quê? Com a palavra do Senhor, com a oração incessante. É a higienização espiritual. Manter a simplicidade, a pureza espiritual é a forma de evitar o contágio. Agora vejamos de novo o versículo Mateus 10:16. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus está enviando cada um de nós como ovelhas no meio de lobos. Pensem comigo, irmãos. Esta metáfora é meio estranha, não é? Pois como ovelhas poderão sobreviver no meio de lobos, no meio da alcateia de lobos? Elas seriam imediatamente devoradas pelos lobos. No entanto, Jesus diz que está enviando suas ovelhas, isto é, nós cristãos, no meio de pecadores do mundo. É uma luta aparentemente desigual. Ovelha indefesa contra lobo selvagem. É um ato de suicídio. Mas não se preocupe. Ovelhas não vão sozinhas. Há um pastor forte, protetor, muito mais poderoso do que lobos, que nos acompanha. É o pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso lobos não podem conosco. Por isso essa missão é viável. Podemos nos aproximar deles sem medo. Por isso, embora sejamos fracos como ovelhas, nós seremos vencedores. Não por causa de nós, mas por causa do pastor que nos protege, que nos dá força. Apenas há 2 pré-requisitos: a sabedoria, como serpente, e a pureza, como pomba. É necessário que nos aproximemos dos pecadores do mundo, mantendo o distanciamento espiritual adequado e munidos de proteção individual, de simplicidade no coração. Eu quero resumir o sermão desta manhã da seguinte forma. Eu tenho visto no noticiário que alguns hospitais já têm leitos prontos para receber pacientes infectados por Covid-19. E já têm respiradores comprados e instalados, porém, estão parados por falta de profissionais de saúde devidamente preparados e treinados. É uma situação lamentável. Sinto pena das pessoas que perderam a chance de viver por falta de profissionais treinados. Da mesma forma, Jesus teve compaixão dos pecadores. Quando ele diz em Mateus 9:36, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Por isso Jesus falou aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Jesus lamentou a situação. Há tantas vidas a serem salvas, mas pessoas que se aproximam delas e lhes pregam o Evangelho são poucas. Jesus é o Salvador. É o médico que se aproxima de doentes, de pecadores, para curá-los e para salvá-los. E agora, Jesus delega esta missão à igreja, a nós. Jesus ainda nos mantém vivos aqui na terra, para que da mesma maneira como nós fomos salvos, nós possamos nos aproximar dos pecadores deste mundo para curá-los e para salvá-los. Está na hora de nós sairmos um pouco do nosso abrigo, do nosso isolamento, do nosso confinamento e ir em direção àqueles que desesperadamente necessitam do Evangelho, das boas novas. Irmão, aproxime-se dos pecadores. Seja esperto como serpente, simples como pomba. Penetre-se no meio de pecadores como uma ovelha, porém sem medo, pois o nosso poderoso e eterno protetor, o pastor, Jesus Cristo, estará com você. Que Deus nos abençoe por esta palavra. Amém. Vamos encerrar o culto desta manhã. Espertos como serpente e simples como pomba, queremos nos aproximar dos pecadores para curá-los e salvá-los. Por isso peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus Pai e a proteção do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém.